Constantino e Licínio se deteriorou. Conforme Licínio lutava pelo domínio do Oriente, sua sede de poder aumentava. Licínio continuou agindo a seu próprio modo, como se estivesse no Oriente, mas Constantino não confiava nele. A tensão entre eles aumentou. Depois de 9 anos de governo comum, os dois imperadores quiseram controlar todo o império. Essa rivalidade iria provocar uma guerra civil em Roma. No Oriente, os cristãos foram vítimas do conflito crescente. Como apoiavam o imperador cristão Constantino, eles passaram a ser uma ameaça a Licínio e pagaram um alto preço. Uma das consequências foi o reinício da perseguição. E a razão para isso foi muito simples. Constantino era conhecido como um defensor dos cristãos. E os súditos cristãos de Licínio pareciam ser uma quinta coluna. Pareciam inimigos de Licínio em seus territórios. E assim, ele os perseguiu. Igrejas e livros sagrados foram destruídos. E o mesmo aconteceu à aliança entre Licínio e Constantino. A perseguição aos cristãos deu a Constantino, um governante experiente de meia idade, o pretexto para atacar Licínio. Então ele rapidamente ordenou que seu exército marchasse para o Oriente. Constantino era um líder muito efetivo da cavalaria e sempre ficava à frente da cavalaria, movendo-se ao redor dos flancos do inimigo. Certamente fez isso com Licínio. Crispus, filho e herdeiro de Constantino, lutou ao lado do pai e provou seu valor na batalha. Ambos obrigaram Licínio a recuar. Constantino e Crispus perseguiram Licínio de Adrianópolis para Bizâncio e até Crisópolis, onde ele opôs a resistência final. Em 324 d.C., com todo o império em jogo, Constantino e Crispus enfrentaram Licínio lado a lado. Crispus herdou a habilidade do pai no campo de batalha. Crispus era um outro gênio militar. Sem sua ajuda, a vitória contra Licínio talvez não tivesse acontecido. Constantino e Crispus devastaram o exército de Licínio, lutando novamente sob a égide do deus cristão. A Batalha de Crisópolis acabou antes de começar. Constantino conseguiu levar seu exército para o território de Licínio sem nenhuma resistência efetiva. Seu exército tinha sido vitorioso com facilidade em várias batalhas. A resistência de Licínio parece ter sido mínima. A vitória na batalha final deu a Constantino o controle sobre todo o império. Como descreveu Eusébio de Cesareia. As regiões do Oriente uniram-se às do Ocidente e todo o Império Romano passou a ter um único governante supremo. Aprisionado na Nicomédia, Licínio enfrentou uma punição cruel. A única testemunha foi sua esposa, a irmã de Constantino. O relacionamento com Licínio é interessante. Licínio é lembrado como seu cunhado. A esposa de Licínio suplicou por clemência para o marido e, no princípio, Constantino parecia inclinado a ser clemente. Eles jantaram juntos, mas Licínio foi exilado e depois foi executado. Eu quero sair daqui, me ajudem! Apesar das súplicas da esposa, a execução de Licínio foi rápida e sangrenta, mostrando que Constantino não tinha piedade nem diante de sua família. Com a morte de Licínio, Constantino passou a governar todo o império e pretendia transformar seu filho Crispus vice-imperador no Ocidente.
Bizâncio, 324 d.C. Como co-imperador, Crispus conhece os planos do pai para uma nova capital cristã no Oriente, a ser localizada em Bizâncio. Depois de Constantino conquistar o império, ele queria criar uma cidade totalmente nova, com o seu próprio nome. E então fundou Constantinopla, em um local estratégico, a meio caminho das fronteiras mais importantes. Ele optou deliberadamente por fundar uma nova cidade sem associação com os imperadores pagãos. Era uma cidade que não tinha nenhuma tradição rival, era uma cidade cristã. Mas enquanto seus sonhos se realizavam, surgiram problemas entre Fausta, a esposa de Constantino, e seu filho Crispus. Constantino tinha 4 filhos. Crispus era filho de sua primeira esposa e os outros 3 eram filhos de Fausta, sua segunda esposa. E não havia como evitar algum tipo de tensão entre os dois grupos, especialmente por parte de Fausta, porque ela desejava o melhor para seus filhos e considerava Crispus como um obstáculo. Invejosa do poder concedido a Crispus no Ocidente, Fausta estava determinada a conseguir poder para seus filhos a qualquer custo. Os maiores segredos da Terra. Você não pode pensar em subir só. Constantino, auxiliado por seu filho Crispus, derrotou o rival Licínio e uniu todo o império sob a nova fé cristã. Porém, essa unidade não demorou a ser ameaçada por distúrbios provocados por dissidências internas da Igreja Cristã. A situação entre os cristãos no Império do Oriente era de grande agitação. Havia uma controvérsia acirrada sobre a natureza de Cristo, que também estava ligada à questão de quem deveria comandar a Igreja do Oriente. Bispos rivais incitavam ataques a outros cristãos com crenças diferentes. Tal violência não era vista desde as perseguições, mais de 20 anos antes. Em busca de uma solução, Constantino exigiu que as autoridades da igreja acabassem com a controvérsia sangrenta. Podemos fazer assim? Pode sim, eu concordo. Então ele convocou um concílio de mais de 300 bispos e marcou o encontro na cidade de Niceia. A tarefa deles era chegar a uma única definição do que os cristãos acreditavam. O resultado foi o Credo Niceno, uma declaração de fé que existe há mais de 1.600 anos e ainda é recitado atualmente em todo o mundo. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, nascido do Pai. Assim vai ser melhor. Mas nem todos concordavam com essa definição de crença cristã. E isso acabou provocando muitos problemas, porque significava que os cristãos rivais, as crenças cristãs rivais, ficaram constantemente lutando pela preferência imperial pelo resto do século. Isso também significou que os imperadores deixavam de lado os outros assuntos do governo para lidar com as rivalidades entre os diferentes bispos cristãos. Podemos fazer assim? Pode sim, eu concordo. Talvez isso tenha cegado Constantino para uma rivalidade muito mais próxima. Em 326 d.C., sua esposa Fausta atacou a integridade de seu filho Crispus. Crispus era o filho mais velho de Constantino, de um casamento anterior e, portanto, não tinha a mesma mãe que seus meio-irmãos menores. É bastante claro que havia uma intensa rivalidade entre ele e os 3 meio-irmãos. Entenda. Como parte de seu plano, Fausta disse a Constantino que Crispus havia tentado seduzi-la. Isso é imperdoável! As coisas não iam bem para Crispus. Fausta
Queria tirar Crispus do caminho logo para que seus filhos legítimos pudessem herdar sem a ameaça de Crispus. Constantino não percebeu que fora traído pela esposa e não pelo filho, e ordenou que Crispus fosse executado. Pola, 326 d.C. Aprisionado em Pola, na Croácia atual, Crispus reafirmou sua inocência. Embora não fosse ouvido, ele tinha um defensor junto a Constantino. Constantino foi aconselhado por sua mãe Helena, que achava que a própria Fausta havia inventado esse plano, fingindo ter sido violada ou ter sido seduzida por Crispus, de modo a que ela, Fausta, pudesse promover os interesses de seus filhos. Constantino agira de modo impulsivo e sabia disso. Fausta pagou com a vida por sua traição, mas era tarde demais para Crispus. Os guardas da prisão já tinham recebido ordens para executar o filho do imperador. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas foi um golpe terrível para o Império Romano que Crispus fosse sacrificado no altar da história. Constantino ficou só com sua própria consciência. Como penitência, Constantino passou os últimos anos de sua vida construindo igrejas em Jerusalém, Belém, Constantinopla e Roma. Roma, 330 d.C. Uma das igrejas mais magníficas foi construída no local do túmulo de São Pedro, em Roma, um lugar de peregrinação para os cristãos até hoje. Constantino é mais conhecido pelas igrejas. Essa é uma indicação tanto de suas políticas pró-cristãs quanto de seu apego à fé cristã. Recusando-se a mudar de fé apesar das constantes desavenças, Constantino dirigiu pessoalmente a construção da Basílica de São Pedro. É uma explosão extraordinária de arquitetura de um modo que não existia antes no Império Romano. A diversidade de planos pode ser explicada pela variedade de arquitetos que Constantino envolveu no trabalho e provavelmente por suas próprias ideias. Ele se envolveu em quase todos os projetos e era um homem que realmente tinha ideias próprias sobre a construção. Podemos fazer assim? Pode sim, eu concordo. Constantino esperava que a devoção no final da vida apagasse todos os seus pecados. Constantino sabia que seu dia não tardaria. Idoso e doente, ele finalmente foi batizado em 337 d.C. Fazia sentido que Constantino adiasse o batismo, porque os imperadores tinham uma tarefa perigosa e dura, e algumas vezes tinham de fazer coisas difíceis e pecaminosas, isso em consequência de sua posição. E fazia sentido adiar o batismo até o fim da vida, pois as coisas perigosas e pecaminosas seriam lavadas antes da morte. Atormentado pelos pecados, Constantino queria apenas morrer com uma consciência limpa e purificada pelo batismo. No final de sua vida, Constantino era mais ou menos um tipo de visionário que, na época em que foi batizado, queria deixar as vestes imperiais e viver isolado como religioso. Finalmente, Constantino encontrou a paz na fé que professou por toda a vida. Sei que sou realmente abençoado, agora que fui merecedor da vida imortal e que recebi a luz divina. Constantino morreu em maio de 337 d.C., após 30 anos de governo.